Hi guys, hi people, bom dia. Hi guys, hi people, já vai no neutro, para ninguém falar nada, tá bom? Di, bom dia meu querido, Namaskaram, fica aqui comigo. Bom dia meu amor. Então, gente, é assim, esses nossos 8 minutos de Mahalila jamais serão 8 minutos, né? Jamais serão. Então, eu não vou me preocupar muito com o tempo, eu já disse isso. Oi, Di, querido, que bom ter você aqui. Os 8 minutos é só um nome, é só um rótulo, né? A gente mergulha na temporalidade, no não tempo, isso que é bom. Vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Dá pra gente começar. Vamos falar. Raiva. Ai, a raiva. Tem uma parte bem bonita da raiva, da fúria, né? Quando o nosso inconformismo, né? Quando essa raiva, ela, de alguma forma, ela é bem usada, ela é bem trabalhada no nosso Agni, no nosso fogo interno, no nosso fogo sagrado, vários aspectos do fogo em nós, né? Aliás, raiva está totalmente ligada ao fogo, dos 5 grandes elementos, gente, só espera só um pouquinho, dos 5 grandes elementos, a casa 3 do Mahalila e o fogo moram na mesma casa, né? O fogo e a raiva, Krodha, moram na mesma casa. E se isso faz parte da gente, né, se vem de fábrica de alguma forma, já vou falar disso, precisa ser trabalhado, precisa ser transcendido. E quando isso, de alguma forma, é transcendido, quando essa raiva é bem trabalhada, quando a gente se conscientiza do que é esse Agni funcionando bem em nós, gerando um inconformismo que nos leva, nos catapulta direto para a criatividade, isso é muito bom. E olha que interessante. Essa fúria, esse inconformismo, esse aspecto furioso se remete a um dos aspectos de Shiva, Rudra, né? Lord Rudra, o aspecto furioso de Shiva, mas o que é essa fúria, né? E mais interessante ainda é que tem uma casa no Mahalila que se chama Rudra Loka, que é o mundo de Rudra, né? É o mundo, é a frequência, é a vibração desta fúria de Shiva, né? E sabe onde está essa casa, gente? Essa é a casa 67, eu estou aqui olhando para o meu tabuleiro, e o tabuleiro é um yantra, a gente não pode esquecer disso, né? Quando a gente olha para o tabuleiro e conhece a dinâmica, a mecânica, quando a gente conhece todos os aspectos das casas do Mahalila, pelo menos teoricamente, nós temos aí aberto para a gente um grande yantra, um portal para esse bom funcionamento da relação micro e macrocósmica. Isso é o que um yantra é, né? Ele é uma figura geométrica na sua perfeição e que nos traz um retrato do micro e do macro funcionando. Olha que legal isso. Olha que portal que é você, por exemplo, olhar para um tabuleiro de Mahalila, né? Eu sempre falo que eu carrego um yantra no pescoço e quando eu olho para esse yantra, eu sei toda a força que caminha comigo. Comigo, em mim, eu nela, ela em mim, e a gente segue atuando aqui, jogando o jogo, jogando Mahalila. Bom, onde eu estava? Então essa casa 67, que é o mundo de Rudra,
do aspecto mais furioso de Shiva, né? É muito interessante porque ela é a casa 67 e ela está a um passo da casa 68, que é a casa que, entre aspas, fecha o jogo. O que é fechar o jogo no Mahalila? É você ter uma explosão de compreensão. Né? Chegar à casa 68, no reino de Vishnu, no reino da manutenção, no Mahalila, no reino da sustentação de pensamento, é ter essa explosão de compreensão. E é tudo que a gente quer a todo instante. Né? Isso não é uma coisa única para a gente pensar lá na frente, na nossa vida, quando é que eu vou ter a minha explosão de compreensão e o meu momento de iluminação. Não é isso, isso deve acontecer agora, a todo instante. A gente está buscando essas explosões, os nossos samadhis a todo instante, agora. A vida só acontece agora. Então é agora que eu quero estar, né, sempre. Agora que eu quero estar sempre, né, vibrando na casa 68. E Rudra, Loka, o mundo de Shiva, nesse aspecto furioso, está na 67, uma casa antes. Né? Olha que interessante, do fechamento do jogo, vamos dizer assim. E ele nos diz, né, esse aspecto Rudra nos diz que é uma frequência em nós onde nós conseguimos usar o poder de arrancar o mal pela raiz. Nós temos essa consciência, né? Quando você canta, por exemplo, Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaru Kamiva Bandhanat Mrityomukshiyama Mritat. Literalmente, esse mantra, o Mahamrityunjaya mantra, ele fala de o poder de arrancar o pepino da trepadeira. Literalmente quer dizer isso, né? Você acha que um mantra vai falar de luzes e iluminação e tal? Não, ele vai... o que me atrai no sânscrito e no hinduísmo é tudo isso. Os aspectos muito humanos da divindade, né? Então, o Mahamrityunjaya mantra, ele fala disso. Arrancar as coisas da raiz, tirar das identificações, né? E trazer para o transcendente, né? Rudra Loka e a casa 68, as finalizações, né, do jogo, do momento, da circunstância, estão lá no plano transcendental, na dimensão transcendental do jogo. É esse mesmo aspecto furioso de Rudra, né, que nos leva, por exemplo, eu vou usar esse exemplo porque isso é muito presente na minha vida, ir para a academia. A gente vai na força desse ódio, a gente vai na força dessa raiva, a gente usa esse inconformismo, né, eu estou falando de mim, dessa necessidade que eu impus para mim, porque é bom, ir para a academia, né, ficar lá pelo menos 1 hora, é meta de vida, é meta minha, 1 hora de academia, 1 hora de atividade física, todos os dias de alguma forma, pelo menos 5 vezes por semana, todos os dias, aí eu estou exagerando mesmo. Mas pelo menos 5 dias, eu vou na força do ódio. Eu me visto de Rudra e vou. Eu uso esse inconformismo, essa raiva, esse entendimento dessa necessidade, esse entendimento dessa criatividade, essa coisa que vai fazer bem para mim, usar esse poder e vou, porque é bom para minha saúde, né? Então eu tenho certeza que isso para mim é um bom karma. Então eu vou na força do ódio mesmo. Vou na força do ódio. Di, eu tô te lendo aqui. Essa força do ódio, ela move montanhas. Mas vamos falar do outro ódio, né? Do outro lado. Tudo tem 2 lados, né? Tudo tem 2 lados. Tudo é a dualidade neste mundinho de modeus aqui. Vamos lá. O que é a raiva? Né? A raiva é uma reação química que que é produzida em nós através das emoções.
das coisas que a gente engole, das coisas que a gente engole sem mastigar. E o que é exatamente, do que ela é feita, né? Qual que é a textura, que tecido, do que é feita essa raiva? Gente, ela é feita de todas as nossas idiosincrasias, os nossos achismos. Ela é feita de todas as nossas identificações. Ela tem um aspecto claro que vem de fábrica, que a gente traz claro para que tudo seja ressignificado, atualizado nessa manifestação onde nós estamos agora. A nossa raiva, ela é fabricada desde que a gente também, né, nasce aqui na terceira dimensão, ou considerando Mahalila, vamos levar isso também para um pensamento, o nascimento de um pensamento que já vem dotado de tantos achismos, tantas identificações, vem de toda a tua má educação que os teus pais te deram, e eles não têm culpa, porque também receberam uma má educação. E quando eu falo má educação, são os meus achismos, são as minhas idiosincrasias, são as minhas interpretações sobre o que é uma má educação. Então, são os meus julgamentos. Então, a nossa raiva, ela é feita de tudo isso, tá? Ela vai inflando a nossa mente inferior, e a nossa mente inferior é uma projeção do nosso ego, de Ahankara. Gente, nós acho que já passamos de 8 minutos faz tempo e eu vou ficar, sem me preocupar realmente com esses minutos. Onde eu estava? E então, essa nossa mente inferior, que deveria também é força de expressão, porque, gente, quando a gente fala de toda essa bagagem que nós carregamos, nós temos que nos lembrar de uma coisa muito importante: tudo vem da mesma fonte, tudo é necessário, e tudo é essa fonte, seja lá como for que você quiser chamar. Tudo é Deus, tudo é a deusa, tudo é a Shakti, tudo é a divindade, tudo vem dessa mesma fonte e tudo é necessário. Então, tudo aquilo que a gente julga bom e ruim vem da mesma fonte. Tudo que a gente julga bem e mal, luz e sombra, tudo vem da mesma fonte. Tudo está em nós e tudo é necessário. Então, quando a gente pensa a respeito da feitura do Tantra, de tudo que a gente traz até aqui e de tudo que a gente é formado, e que somos um, nossa mente nunca esteve separada da mente divina, tudo que eu carrego, você também carrega. De tudo que eu sou feito, de alguma forma, em níveis diferentes, em proporções diferentes, você também é feito. Você também é feita, né? Então, essa raiva que você sente de alguém, nada mais é do que a raiva que você sente do seu próprio lixo, do próprio lixo mental que você carrega. Consciente ou inconscientemente, nós vamos devagar ou mais rapidamente, né, num ritmo diferente, o meu, do teu, e dela e dele, a gente vai, durante as nossas manifestações, a gente vai ressignificando e atualizando isso. Mas até que isso aconteça, a gente continua cultivando a raiva até que a gente compreenda esse processo. Eu estou muito afim de compreender esse processo. Eu quero compreender esse processo, né? Porque a raiva queima, a raiva corrói, a raiva te tira o sono, a raiva te arranca lágrimas, a raiva enxerga pessoas queridas passando o rodo na sua vida, né? A raiva só vê por esse lado. E a gente precisa entender que o que a gente sente é uma projeção. O que a gente sente da outra pessoa é uma projeção, é uma forma da gente começar a enxergar o que está na gente mesmo, né? O que está na gente mesmo. E essa raiva acaba sendo uma raiva da gente mesmo, porque quando você toma consciência do processo, você fala, caramba,
Eu não sou isso. Eu não sou este lixo que o meu inconsciente carrega desta vida, de todas as identificações com o meu entorno que eu venho trazendo desde que eu apareci por aqui de novo, e mais o que a minha bagagem, a minha mochilinha traz comigo, né? Então eu não sou isso. Eu sou uma mente superior, eu sou um eu maior, eu sou a própria divindade perfeita que também vibra em mim. Cadê ela? Né? É ela que eu preciso acessar. E quando eu começo a acessar continuamente essa vibração perfeita em mim, eu começo a enxergar que, na verdade, o que está acontecendo em mim é uma batalha, a eterna batalha, né? Kurukshetra, né? O palco da batalha da Gita acontece em nós o tempo todo, né? É uma luta da minha mente inferior que tem medo de morrer, um aspecto do ego que tem medo de morrer, um aspecto do ego que tem medo de se fundir com a mente divina, ele tem medo de morrer, né? Com a própria transcendência em nós, né? Consciência e inconsciência, mente inferior e mente superior na sua batalha particular dentro de cada um de nós. No Mahalila, a casa 3, a casa da raiva, Krodha, onde mora também o elemento fogo, é o rabo da serpente de Ahankara, do ego. O ego que está lá na casa 55, eu estou fazendo assim porque eu estou olhando aqui para o tabuleiro, a casa 55, ela está na dimensão da conexão, a casa 55, ela está na faixa, na dimensão ali do jogo, do Sahasrara Chakra. O ego, tadinho, tão culpado por tudo, né? Toda pessoa bota a culpa no ego. Ai, ai, ai. O ego, ele ensina, ele não está no comando. Se você está colocando a culpa no ego de tudo, você está deixando esse ego ficar no comando. Eu estou me inflando aqui, ó, eu estou usando o aspecto de Rudra a meu favor aqui. Eu estou me inflando, eu gosto de falar disso, eu gosto de falar. Eu preciso falar, porque eu preciso me ouvir, né? A casa 55, que é o Ahankara, está lá em cima, nas dimensões sutis do Mahalila, nas dimensões sutis do nosso jogo, nas dimensões sutis da nossa vida, né? Nos nossos planos mais transcendentes. Então a gente precisa enxergar esse ego como mestre, como um aspecto do Sahasrara Chakra, da nossa dimensão sutil, que ainda é dual, né? A gente precisa enxergar esse ego e através dos desapegos do mundo material. Não é fácil, não, é extremamente desafiador. Mas já que a gente trabalha com isso, estuda isso e se atreve a ensinar isso, então a gente precisa viver isso, né? Eu falei numa live passada aí que a gente precisa sentir na pele e na carne e na alma tudo aquilo que a gente se mete a ensinar, né? A gente precisa parar de ser hipócrita, todos nós, professores. E o ego, lá em cima, na casa 55, ele é a serpente, é uma das duas maiores serpentes do jogo, né? Quando a gente chega ao nível, quando nós estamos vivenciando uma vibração em nós, uma frequência de compreensão, e a gente ainda carrega ali resquícios de todos os cacarecos do Muladhara Chakra, que a gente precisa trabalhar nessa dimensão aqui. Muladhara Chakra é o plano sagrado, gente. É a dimensão sagrada. O Muladhara é a bola da vez aqui dessa dimensão. Então, quando a gente ainda carrega resquícios do que não foi trabalhado no Muladhara, enquanto nós estamos tendo ali lampejos de vibrações sutis em nós, estamos tendo lampejos de compreensão, mas ainda temos insegurança, temos medo, outra das duas serpentes lá do Muladhara, tamas, ignorância, e ainda somos ignorantes em relação a tudo isso, a gente cai.
Essas serpentes nos levam, a serpente de Ahankara vai levar a gente de volta, sim, para casa 3, para viver a raiva de novo, para rever a raiva, para trabalhar melhor o fogo em nós, fazer com que esse fogo surja no nosso mental, na nossa vida, no nosso jogo, no nosso lila, como um fogo que purifica, ao invés de um fogo que corrói. Ao invés do Agni se transformar num ácido quente e ardido que corrói, né? Então, quando a gente se der conta disso, a gente vai ter mais vislumbres da sutileza em nós, dos planos transcendentes em nós, né? Então, Ahankara, o ego, precisa ser mestre, ensinar e não comandar. E não comandar, né? É ele que nos dá a ideia da individuação, da personalidade, né? Que nos ajuda a formar essa mente identificada, né? Essa mente inferior que a gente utiliza aqui. Mas a gente precisa reverter o processo, ir transformando as vibrações da mente inferior em ego. Mas não egoísmo, né? Não deixar a mente inferior virar, se transformar em egoísmo, mas fazer com que essa mente inferior volte para casa dela, que é o ego que ensina. Gente, ninguém está aqui para eliminar o ego. Para com isso, para com esse delírio. A Ahankara faz parte, quando você olha para aquele grafiquinho, né, aquela cosmogênese do yoga, você vai ver que a partir de Mahat, que é a chispa divina que começa a habitar o nosso ser a partir do momento da concepção, Mahat começa no desdobramento da divindade, né? Mahat já dá origem ao Ahankara. Olha que lindo isso. Ahankara vem para ensinar, né? A partir da formação da nossa personalidade. Então, sabendo disso, sabendo que a mente inferior é uma projeção do ego, faz o caminho de volta, né? Mas não deixa que a mente inferior infle demais e se transforme em egoísmo. O produto meleca do ego, né? O produto meleca. Falando em meleca, o meu filho, a gente é muito cinéfilo, né? A gente gosta muito de assistir filmes. E conversando muito com o meu filho, desde que eu voltei da Índia, ele falou assim para mim: mãe, sabe aquele filme Esposa de Mentirinha? Com o Adam Sandler e a... como é o nome dela? Jennifer Aniston. Lá naquele filme, eu não lembro em qual circunstância, ela dá um nome pro cocô dela. Não sei se é dela ou do filho, acho que é do filho. Ela dá um nome pro cocô. Eu comecei a dar um nome pro meu cocô. É sério. Gente, quando você linka tudo isso ao Ayurveda, ao processo metabólico, digestório, né? Digestivo e eliminatório, é maravilhoso. Você une todo o teu espaço metageográfico com o teu espaço geográfico, que é isso aqui, e faz essa coisa começar a trabalhar no plano físico. Começa a dar um nome para as tuas raivas. Nome mesmo, o nome que você quiser, o nome de pessoas, e começa a eliminar fisicamente, para começar. É um ótimo exercício. E mais um filme que eu quero indicar para vocês, mais um filme é O Feitiço do Tempo. Assistam O Feitiço do Tempo. Isso é uma indicação da minha eterna instrutora de yoga, nesta manifestação da D. E O Feitiço do Tempo é aquele filme onde o Bill Murray, o personagem do Bill Murray, todos os dias, por muitos dias, ele acorda às 6 horas da manhã. Né? É lindo isso, gente. Magnífico.
Todos os dias ele acorda no mesmo horário para viver as mesmas coisas. Todos os dias têm as mesmas características, com as mesmas pessoas envolvidas, com os mesmos aspectos, os mesmos problemas, os mesmos pepinos que ele tem que arrancar da trepadeira, né? Os mesmos pepinos que ele tem que resolver. Eu estou ligando agora a palavra pepino ao próprio mantra que eu evoquei agora há pouco, né? E essa palavra pepino aparece literalmente no mantra, eu falei, né? E esse filme é sobre isso. O que tem para hoje? O que eu posso fazer melhor hoje que eu não fiz ontem? Para não precisar fazer isso de novo amanhã. E ter novos desafios. E me sentir realmente no caminho evolutivo, né? Então, 2 filmes aí. 2 filmes de lição de casa. São maravilhosos. É isso, gente. Uma Mahalila de 8 minutos, então, virou um negócio bem maior, bem mais longo. E dane-se. Eu tenho ela aqui atrás de mim, a Senhora do Tempo. E ela me fala sobre isso, sobre a temporalidade, sobre o mergulho no não-tempo o tempo todo. Ai de mim se não ouvir. Ai de mim se não ouvir. Aí eu vou ter que ficar dando nome em muito cocô o tempo todo. É muito trabalho, né? É isso, queridos. Eu acho, queridos, queridas, guys, people, eu acho que eu já falei bastante, eu já dei meu recado. Serpente do Ego, Serpente 55. Beijo, Di. Vamos fazer desse ego lindão que a gente carrega em nós, é um dos aspectos do nosso plano mental, fazer dele um mestre, um professor, e não o comandante, né? E não o comandante. É isso aí. Beijo, gente. Até segunda-feira que vem. Ou até outra live por aí. Lu, Queiroga, linda, boa semana. Lu, vamos combinar uma Mahalila num espaço bacana, uma Mahalila em grupo. Estou preparando um trabalho bem bacana. Tá? Vamos apresentar esse jogo maravilhoso, esse oráculo para o mundo. Beijo, gente. Obrigada. Dhanyavad. Jai Ma Kali.